Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é um empadão de grão de bico com recheio de frango cremoso. Essa receita é do e-book da Nutriari. Vem comigo pro passo a passo. Aí, aqui é o Dadinho Remix TV, filho. Vai segurando. Então vamos aos ingredientes. Aqui tem 1 quilo de peito de frango já cozido e desfiado. Eu deixei bem pequenininho. Não vamos usar tudo na receita, mas eu já gosto de deixar pronto para as refeições da semana. Aqui tem 250 gramas de grão de bico já cozido e eu deixei de molho durante 12 horas. Tem uma cebola, 2 tomates e 5 dentes de alho, todos bem picadinhos. E eu reservei um pouco do líquido do cozimento do peito de frango pra gente usar na hora de triturar o grão de bico, que vai facilitar, ou no próprio recheio também. Um pouquinho de banha e vamos refogar a cebola. Eu acrescentei o alho e vou deixar dar uma refogada. E quando tiver bem douradinho, eu vou colocar o tomate. Eu vou deixar ele dar uma refogada. E eu vou aproveitar esse momento para temperar. Olha, bem refogadinho e eu vou colocar cominho, chimichurri, páprica defumada e um pouquinho de sal. Se houver necessidade, eu acerto o ponto do sal depois, quando eu acrescentar o frango. E eu deixo o tomate refogar um pouco e acrescento um pouquinho da água para ajudar na hora de refogar. E eu deixo assim, nesse ponto. Lembrando que é a forma que eu gosto, vocês podem usar a forma que vocês preferirem. Eu acrescento o peito de frango e misturo bem para juntar bastante o tempero em toda a parte do frango. Ele fica um pouquinho mais seco, assim mesmo, e bem soltinho. Eu gosto exatamente dessa forma. Agora, vou triturar o grão de bico. Eu tive um pouco de dificuldade, né? Você pode usar o mixer, o liquidificador, multiprocessador, daí vai ao seu critério com o que você tem em casa. Eu precisei acrescentar a água do cozimento do frango, porque como vocês podem ver aí no vídeo, eu tive um pouco de dificuldade a hora de bater o grão de bico, porque o grão tava bem seco, né? Porque eu escorri a água dele e deixei ele bem sequinho. Mas depois que eu acrescentei a água, rapidinho ele bateu, né? E virou um creminho bem lisinho. Só tem que tomar cuidado com a quantidade de água, porque a intenção é uma pasta de grão de bico, né? Não pode ficar muito líquido. O meu grão, ele tava bem cozido, né? Só que mesmo assim eu tive um pouco de dificuldade. Esse é o ponto ideal. Ele vira uma pastinha de grão de bico mesmo, não fica muito líquida e eu usei toda a água que eu havia reservado. Agora eu vou temperar, porque eu não tinha colocado nenhum tipo de tempero no cozimento. Vou colocar sal, chimichurri e um pouquinho de azeite de oliva. E fica assim. Agora eu vou partir para a montagem. Na montagem eu vou usar essa forma de fundo removível, mas você pode usar qualquer forma que tiver na sua casa, um refratário de vidro também dá certo, uma assadeira, qualquer uma. Daí você vai forrar bem o fundo da forma e subir um pouquinho para a lateral. Assim, fechando todinha a forma. Agora eu vou pegar um pouco do meu recheio e vou colocar um pouco de requeijão cremoso, para aumentar a cremosidade do recheio. E ele ficou essa textura aí. Agora eu vou depositar em cima da massa com cuidado, não pode arrastar, porque se você arrastar, você vai retirar toda a massa de grão de bico de baixo. Tem que ir com bastante cuidado e só depositar o recheio por cima. Eu cobri todo o fundo com o recheio, a parte que tinha mais recheio, eu arrastei para a parte que tinha menos. E com cuidado, né, com a massa que sobrou, eu fui depositando em cima do recheio e alisando, para fechar todinho o empadão. E ficou assim. Aproveitei para arrumar as bordas também. Agora, vou pincelar uma gema por cima e junto dessa gema eu acrescentei um pouquinho só de azeite de oliva, que ele vai servir para aumentar o brilho da massa. Agora é só bater bem a gema junto com o azeite e pincelar em cima do empadão.
quando for pincelar, vocês vão reparar que ele vai formar umas ranhuras em cima. Mas é porque essa massa, ela é um pouco mais mole do que a massa feita de farinha de trigo. Por isso que ela faz esses riscos em cima. Salpiquei um pouco de orégano por cima. Forno a 180 graus pré-aquecido durante 30 minutos. Ele ficou bem douradinho, agora é só deixar ele dar uma esfriada para desenformar ele. Para facilitar, na hora de desenformar, eu passei uma faca em volta. Acredito que ajuda, né, na hora de desenformar. E depositei em cima de um prato para servir. A massa dele ficou bem esfarelenta, igualzinha o empadão feito com a massa podre, né? Não tem muita diferença nem na textura e nem no sabor. Acredito que a maior dificuldade de um empadão fit é você alcançar a textura da massa podre, e essa massa ficou muito parecida. E olha que lindo que ele ficou por dentro. Aí eu mostro pra vocês, né, que se eu usasse uma forma menor, ele ia ficar um pouco mais alto, né, mas como minha forma era maior, ele ficou mais baixinho. Ele deu uma pegadinha no fundo da forma, mas não amargou minha receita. E esse é o resultado do empadão. Ele ficou um pouquinho mais quebradiço na parte onde não tem o recheio, mas é dessa forma mesmo, né? E eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Um beijo!